Ponto a Ponto. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Uma feliz tarde para você. O Tribunal de Contas da Paraíba está reunido desde as 9 horas de hoje para a verificação das contas anuais de 9 prefeituras e de 4 câmaras municipais. Compõe a pauta de julgamentos, processos decorrentes de inspeção especial realizada no ano passado na Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Cagepa, e as contas de 2015 de A União, Superintendência de Imprensa e Editora. O Tribunal de Contas do Estado também analisa contas oriundas das prefeituras de Patos, exercício 2013, Nazarezinho, 2014, Várzea, Logradouro, Guarabira, Mãe d'Água, Malta, Baía da Traição e Boa Vista, estas do ano de 2015. E também contas de Araçagi aparecem na pauta de hoje com os exercícios de 2015 e 2016. E as câmaras municipais com prestações de contas examinadas hoje são as de Pocinhos, contas de 2013, Juazeirinho 2014, Umbuzeiro e Fagundes, contas de 2016. Na ressaca de carnaval, teve gestor que de ontem para hoje ficou sem dormir, porque o pessoal tem um medo danado do Tribunal de Contas. Eu sou Paulo Roberto, estou na Itararé e o Ponto a Ponto está começando. E esse carnaval de 2018 já entrou para a galeria dos mais politizados da história. Na esteira da condenação do ex-presidente Lula da Silva a 12 anos e um mês de cadeia e diante dos altos índices de impopularidade do atual presidente Michel Temer, o que não faltou na folia foram manifestações contra a classe política e figuras também do Poder Judiciário, como o ministro Gilmar Mendes, que é do Supremo Tribunal Federal. Com a tradicional irreverência do brasileiro, os protestos ganharam as ruas, bailes e avenidas do samba, principalmente na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Mas foi o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, que parece ter acendido o pavio da explosão do descontentamento popular. É que ele reduziu a verba das escolas de samba e ainda deixou a cidade no carnaval, indo dar um giro pela Europa. E aí cabe aquela pergunta, quem mandou votar no homem? Dizem que o paulista vota mal, especialmente o paulistano, que é o da capital, e agora os cariocas também estão com esse mesmo problema. Aliás, sobre São Paulo, voltando no tempo, você vai lembrar de Jânio Quadros, Luiz Erundina, Paulo Maluf, Celso Pita. Tivemos prefeitos ali que eu vou lhes contar. Marta Suplicy, só para citar alguns. E aí vem aquela ideia do carioca de que o paulistano não sabe votar. Agora o paulistano está dizendo a mesma coisa com o carioca. Pois bem, e o advogado campinense Dinarte Freire, com destacada atuação na área civil, resolveu contar no livro, recém-escrito, alguns dos casos de clientes seus envolvendo ações contra os chamados planos de saúde. É que em muitos desses casos, os segurados dos planos precisam de um determinado atendimento ou de uma determinada cirurgia, mas os planos negam e isso acaba por demandar ações no Poder Judiciário. No caso do Dr. Dinarte, foram muitas as ações de pessoas que o constituíram na hora de uma extrema necessidade, exatamente para resolver essas situações junto aos planos de saúde. E ele resolveu listar alguns desses casos com o apanhado estando agora na publicação, que será vendida e a renda destinada a instituições de caridade aqui de Campina Grande. Doutor Dinarte, é sempre bom receber aqui no programa. Boa tarde. O prazer é todo meu, Paulo. Boa tarde, telespectadores. Está tudo em paz? Graças a Deus. Qual é a receita para se manter magro assim, em forma física? Bicicleta. Bicicleta? E um bom vinho. Um bom vinho. O vinho não engorda não, doutor Dinarte? Não. Os médicos aconselham, mas aconselham um cálicezinho só por dia, né? Diz que mais de um cálice faz mal. E isso me remete ao saudoso colega Humberto de Campos. Uma vez o médico disse a ele, tome vinho. Aí nós fomos ao saudoso Miura, que o senhor também frequentava, e aí tomamos 12 garrafas e o Humberto adoeceu. Passou uma semana sem trabalho. Não pode exagerar na dose, né? 12 é muito. Não pode. Uma dose pode. Sempre houve esse conflito entre clientes segurados e os planos de saúde, Renato? Sempre. A ideia inicial dos planos de saúde é em termos de cooperativa. Uma cooperativa tem por objetivo o quê? Redução de custos. Mas os planos de saúde, com o nome de cooperativas, viraram indústrias.
E o consumidor sempre fica em segundo plano. A ideia inicial, para todo mundo entender, é que os médicos se reuniram, formavam uma cooperativa. E reduzir custos. E aquela cooperativa conquistava, digamos, clientes para cobrar menos do que um médico isoladamente. Exatamente. A ideia era mais ou menos essa, né? Exatamente. Mas mudou completamente. É a indústria, não? E como é que esses conflitos se geram? Onde é que eles nascem? Eles nascem da maior necessidade do consumidor. Por exemplo, limitação de exame diagnóstico, limitação de fornecimento de prótese cardíaca, limitação de fisioterapia, limitação de tudo. Quer dizer, o sujeito adoece, corre para um hospital ou para um médico, aí o médico diz, você precisa fazer uma cirurgia, por exemplo. Certo. Aí inventaram uma história que no começo, eu também sou segurado de plano de saúde e sei, inventaram uma história de você conseguir a autorização. Você tem que ir lá, alguém, se às vezes o cara está doente, não pode ir, mas alguém da família vai lá na sede daquele plano para conseguir uma autorização para aquele procedimento. Ainda vai ter que ir para uma auditagem. Também. Também. E aí, às vezes, quando chega lá, isso é negado. É assim? É negado, sim. Sob que alegação? 80% das alegações hoje é de que o plano não é regulamentado. Ora, eles estão obrigando o consumidor a fazer regulamentação de um contrato antigo para passar a ser um plano compartilhado. Aquele que você paga um pouco a cada procedimento complemento, que faz. Sim. Porque o contrato primitivo é lei entre as partes. Não precisa de fazer adaptação. Mas a ideia é essa. Aqui e ali tem um plano convocando alguém para fazer um novo contrato. Tem essa coisa. Tem essa coisa. É aí nessa coisa que o consumidor está... Tem uma outra história, que, se eu estiver equivocado, por favor, eu estou fazendo aqui às vezes de consumidor, de segurado, para o doutor Dinato tirar a dúvida. Tem alguns procedimentos que são limitados da seguinte forma. Você tem direito a 10 sessões de fisioterapia por ano. Você tem direito a 2 exames de ressonância magnética, por exemplo. Isso é correto? Não, não é correto. Não é correto. Não é correto porque, por exemplo, se a pessoa está com um problema oncológico e está fazendo tratamento, quem pode dizer a quantidade de ressonância, de ultrassonografia, é o médico que está assistindo e não o plano limitado. Então, mesmo que aquilo, doutor Dinato, me permita, mesmo que aquilo esteja lá no contrato, é irregular? Cláusula abusiva. Cláusula abusiva e o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor é muito claro com relação a essa abusividade. Subtrai do consumidor de maneira desigual direitos que são garantidos. Tem um outro caso que foi um segurado também que pediu para ele abordar sobre isso. Ele disse que tinha direito lá, por exemplo, a uma tomografia por ano e já havia feito. Aí quando chegou lá, estava hospitalizado, o plano disse, olha, nós vamos autorizar uma segunda, mas essa segunda já é do ano que vem. Nós vamos antecipar uma que o senhor tem direito do ano que vem. E fizeram isso. É correto também? É ilegal, é abusivo. É abusivo. Mas o sujeito naquela agonia, está hospitalizado, morre, mas não morre, ele aceita. É bom, aceita, né? Mas se ele precisar de uma outra, ele pode procurar amparo judicial, que com certeza vai ter. Quer dizer que há casos em que o segurado está internado e isso é negado? Tem caso, sim. Tem. E a família desesperada procura um advogado. Né? Exatamente. Qual é o procedimento? E às vezes financia o... Qual é o procedimento numa hora dessa? O advogado ajuiza uma ação? Ajuiza uma ação com pedido de tutela antecipada de urgência e com certeza é atendido judicialmente. Os juízes têm atendido? Atende, todos eles têm atendido. E o plano acata, não recorre, não vai? Tem que cumprir porque essa tutela de emergência vai acompanhada de uma multa Senão... em favor do consumidor. E o sujeito que está lá internado corre risco, às vezes, de morrer. Corre risco. Não é verdade? E a justiça pode também, Paulo, bloquear receitas do plano de saúde para bancar. Bloquear a conta aqui, se for o caso, para poder sim. suprir aquilo ali. Pode sim. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo já passou por isso, ou conhece alguém, ou tem alguém na sua família que já passou por uma situação dessas aí. A gente volta já para dar sequência à conversa de hoje com o advogado Dinato Freire. Nós vamos mostrar um livro que ele escreveu, que está saindo da gráfica e que será distribuído, lançado brevemente, e a gente detalha tudo isso depois das mensagens importantes que chegam até você na hora do almoço.
Um cardápio que vai agradar pela qualidade e variedade. Pratos regionais, petiscos apetitosos, pizzas de vários sabores. Tudo isso com conforto, música ao vivo e espaço kids pra garotada. Restaurante do Baixinho, Rua Aprígio Pereira Nepomuceno, 216 Liberdade. Delivery pelos telefones 3332-0456 e 988064789. Missa do Rosário, um momento de fé e comunhão, ao vivo, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, sábado, às 19h30. Apoio Cultural Rede Compras, é barato demais. Fronteira Engenharia, há 20 anos construindo grandes empreendimentos. Aço Brasil, entrega rápida, segura e gratuita. Fone 3342-2040. Nós estamos de volta com o Ponto a Ponto. O horário de verão, em vigor desde outubro do ano passado, acaba na primeira hora do próximo domingo. À meia-noite, entre sábado e domingo, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem atrasar os seus relógios em 1 hora. Nós aqui no Nordeste não temos horário de verão, mas é claro que somos afetados por ele em várias situações, como, por exemplo, horário de atendimento bancário, horários dos voos, quem vai viajar de avião, e principalmente no que se refere à programação das redes de televisão, cujas sedes ficam na região sudeste. Sendo assim, os bancos para nós aqui voltam a abrir a partir das 10 horas da manhã, já na próxima segunda-feira, dia 19. E quem for pegar avião, é só se certificar direitinho do horário, porque ainda tem gente, por incrível que pareça, que faz confusão. Não sei por quê, uma coisa tão boba, aparentemente tão fácil. Nesse período de horário de verão, o que tem de gente que pede prova de concurso não está no gibi. Por quê? O edital diz, meio-dia, a prova será iniciada ao meio-dia, horário de Brasília. Aí tem gente que não sabe o que é horário de Brasília e horário local. Faz essa confusão e acaba perdendo a prova. Todos os concursos, quando a nossa equipe aqui sai para fazer reportagem, chega no portão de um colégio, de uma faculdade, de uma universidade, tem gente chegando atrasado e perdendo a prova, infelizmente. Doutor Dinato Freire, vou mostrar o livro? Está aqui, Dinato Freire, O Consumidor e os Planos de Saúde na Justiça. Estou pedindo aqui ao nosso cinegrafista, o Marcel Henriques, para mostrar. Dinato Freire, O Consumidor e os Planos de Saúde na Justiça. O doutor Dinato já trouxe aqui um para mim, autografado. Aqui, com vários casos, o senhor conta aqui no livro? Vários casos. Doutor Dinato. Isso foi um apanhado de quanto tempo de trabalho, mais ou menos? O primeiro aí delonga mais de 25 anos. Então faz tempo que isso acontece, hein? Faz muito tempo. E nesses casos, o consumidor sempre ganha? Em todas as instâncias. Todas as instâncias. Já houve caso do plano de saúde recorrer? Todos eles recorrem até as UPA. Todas. Quer dizer, ele fornece quando sai a tutela antecipada, mas ele recorre. Fica brigando. Para tentar receber aquilo lá. Tentar receber. Agora vamos esclarecer uma outra coisa. Quando a pessoa adere ao plano de saúde, chegou um vendedor de um plano X na minha casa, no meu escritório, na minha loja, aí quer me vender o plano. Eles avisam isso? Não. Não tem um que avisa? Avisa que é tudo aberto, tudo liberado. É uma maravilha. Para vender, na hora de vender, é tudo fácil, certo. fácil. Precisou a primeira vez, aí começa a ter já vai ver que a pancada do bombo... Começa logo o problema de carência. Tem essa coisa da carência. Tem, mas se for um caso... é legal também? Não, é ilegal. Não. Se for um caso de urgência e emergência, o prazo carencial é de 24 horas. Eu fiz o plano hoje, daqui a 24 horas eu já tenho direito. Se for urgência e emergência. Mas às vezes o plano diz 2 meses, 3 meses, tem isso? Exato, 6 meses. 6 meses. Já houve caso de... Para cirurgia, mas é abusivo. Mesmo, eu vou insistir nisso, já lhe perguntei lá no primeiro bloco, mas vou insistir, mesmo que no contrato tenha tudo isso, é considerado cláusula abusiva. Cláusula abusiva. Cláusula abusiva. E sobre o sujeito ter um plano particular, eu tenho um plano que eu fiz, no plano A, B ou C. De repente eu vou trabalhar numa empresa que tem um convênio com aquele plano de saúde. Eu posso transferir esse meu particular para aquele empresarial? Pode fazer a migração. Posso fazer a migração? Pode. Não vou ter questão de carência também? Não vou ter nada disso? Não. Porque normalmente paga menos, né? Quando você vai para a empresa, como é um grupo grande ali,
Se o plano negar, judicialmente você consegue. Tem uma outra questão, doutor Dinardi, que as pessoas também se prendem a isso. É o plano local e o plano nacional. Isso aí é uma coisa legal? É uma coisa legal, por quê? Porque esses planos de trabalho conveniados, Sim. eles têm como se fosse uma carteira de compensação. Sim. Se o plano não tem abrangência nacional, o atendimento tem que ser limitado à localidade. Mas se aquele plano ele tem em São Paulo, no Rio, ele pode oferecer a você a possibilidade de você ser atendido lá, em caso de necessidade. E aí cobra um pouco mais. Não. Por exemplo, o meu plano, ele me dá abrangência nacional. Mas tem uns que cobram mais, né? Tem uns que cobram mais. Isso também é uma cobrança legal, porque é claro que o custo lá fora pode ser maior. Exato. Isso aí é uma coisa que o plano pode perfeitamente... Mas se o seu plano aqui dá uma abrangência nacional, sim, você pode ser atendido em qualquer cidade do Brasil. Eu falo sobre isso porque eu tive um caso, você sabe, meu filho, e quando eu cheguei em São Paulo para procurar lá o atendimento, pelo plano que nós tínhamos aqui, o médico disse, olha, nem procure, você vai passar uns 6 meses só para conseguir essa autorização, então é melhor fazer tudo particular. Mas se o plano seu tinha abrangência nacional e você tivesse requerido ao judiciário, você teria conseguido. O grande problema é que na hora daquela agonia, daquela necessidade, você quer a solução. E às vezes vai mais rápida, né? Vai tirar do bolso para resolver logo aquele problema. A questão da faixa etária, cobrar menos de quem é mais jovem e mais de quem é mais velho, é correto? Não. Mas todos eles fazem isso. Nós tivemos um caso aqui de um irmão seu, o João Bosco. João Bosco completou 50 anos, o plano dele... Ele é 20 anos mais velho do que eu. Subiu 74%. Aí, e nós conseguimos reduzir... E o plano de saúde teve que devolver dinheiro para ele. Acho que agora em dezembro ou novembro ele recebeu o dinheiro dele. Então você sabe que todos eles cobram por faixa etária, né? Sim. Se você chegou hoje num plano, olha, qual é a idade? É a primeira pergunta que faz. Aí tem de zero, de quando nasce, há 10 anos é tanto, de 11 a não é? Exato. Pode ser feito o reajuste, agora não dentro do limite que eles impõem. Né? Um aumento de 74%, Paulo, é proibitivo. Porque a gente compreende que quem é mais novo adoece menos, teoricamente, né? O sujeito, quando passa dos 50, 60, a tendência é adoecer um pouco mais. Mas quando era jovem, pagou e não usou. E tem gente que usa pouco ou quase não usa. Não usa. Não é verdade? Exatamente. E na hora que o sujeito mais precisa é quando... É o tipo da coisa, por exemplo, você passa 5, 6 anos sem precisar de uma ressonância. Sim, Aí... vai ter um ano que você vai precisar de 4, ele nega limitando a uma. Ele diz que é uma por ano. E o que você teve de saldo, não conta? Não conta. É interessante isso, 2 pesos, 2 medidas. Você vê que o caso desse telespectador nosso, que ele disse que adiantaram a do ano seguinte para ele. E o que mas não entregaram a que ele deixou de usar. Os créditos que ele tinha. O crédito. É interessante isso aí. Isso está regulamentado em lei, essa história dos planos de saúde, ou tem brecha? Por que é que esses conflitos acontecem tanto? Olha, saúde tem amparo constitucional. Fora o amparo constitucional, tem o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi a melhor coisa que surgiu nesse país, nesses últimos 20 anos. É modelo para vários países do mundo. Exatamente. Né? Inclusive está prestes a ser rasgado. Né? Porque o nobre ministro Gilmar Mendes tem rasgado muita coisa nesse país. E eu acredito que o Código de Defesa do Consumidor está sendo muito duro para determinadas empresas fortes e já o Gilmar resolve o problema dessas empresas. Aliás, eu estava vindo para cá agora e ouvindo um companheiro radialista do Rio de Janeiro e ele contando, veja só, não tem nada a ver com a nossa história, mas me veio à mente, já que o senhor citou o ministro Gilmar Mendes. Ele lembrando que a escola que ganhou o Carnaval do Rio, a Beija-Flor, ela ganhou com enredo protestando contra a situação que o Brasil vive hoje e falando da corrupção que graça no país. Só que o patrono da escola é o bicheiro Anísio Abraão Davi, Exato. O Anísio da Beija-Flor, que está condenado a 48 anos de cadeia e está solto sob um liminar do Supremo. E estava no camarote, na Sapucaí, morrendo de rir com as mulheres mais bonitas do Rio de Janeiro. 48 anos de cadeia. O cara está condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, mas está solto. Não é engraçado isso? Muito. E às vezes o sujeito que pega 1, 2, 3 anos de cadeia cumpre pelo pé. Integralmente. E às vezes até mais, né? Integralmente. Às vezes até mais. Coisa do nosso Brasil. A gente faz outra pausa, já volta com o doutor Dinardi Freire para falar onde encontrar o livro
qual a destinação do dinheiro que vai ser arrecadado com a venda desse livro, o preço para quem quiser adquirir, tudo isso depois do intervalo, que é bem rápido. Logo que a minha primeira filha nasceu, ela com 4 meses, eu vou me libertar dos óvulos. E desde o primeiro momento, desde a primeira consulta, eu senti essa segurança com o Dr. Diego Gadelha. Não tem comparação a minha vida antes da cirurgia e pós a cirurgia refrativa. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela decidiu manter suspensa a posse da deputada federal Cristiane Brasil, do Partido Trabalhista Brasileiro do Rio de Janeiro, como ministra do Trabalho. Ela atendeu a uma reclamação feita no Supremo que pedia a cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que liberou a posse da parlamentar no mês passado, mês de janeiro. Em decisão publicada ontem, quarta-feira de cinzas, a ministra decretou que a competência sobre o caso da deputada é do Supremo Tribunal Federal e não do STJ. E determinou o imediato encaminhamento dos autos da suspensão de liminar que havia sido acatada pelo vice-presidente do STJ, o ministro Humberto Martins. Doutor Linato, a gente percebe, ao dar uma notícia dessa, que há um conflito entre as próprias instituições. Que o ministro do STJ disse: a competência é deste tribunal, pode dar posse à mulher. Aí a ministra do Supremo disse: não, a competência é minha, é do Supremo. E como é que resolve-se isso? Olha, Paulo, o Brasil está tendo um fenômeno jurídico que em canto nenhum no mundo existe. Não existe em lugar nenhum. Em canto nenhum Incrível, existe. Né? Todo dia tem uma decisão que se choca com a outra. E as cortes superiores viraram um verdadeiro balcão de negócio. Eu digo isso sem receio. Porque o que a gente está vendo é visível, no dia a né? dia É visível. Um balcão de negócio. Infelizmente. E alguns ministros se aborrecem quando passam em determinados lugares e são xingados pela população, como foi o caso do ministro Gilmar Mendes, acossado pela multidão dentro do avião, teve que sair, mas está querendo descobrir quais eram os passageiros para processá-los. Olha, Paulo, a última vez que eu estive aqui, a primeira vez, salvo engano, eu disse que o Brasil hoje é uma panela de pressão com pouca água e muito fogo. Agora não explodiu ainda, né? A classe política e parte do judiciário brasileiro não tem ainda noção do vulcão que está por baixo do pé. Entendeu? Isso aqui, olha, isso aqui é lamentável, porque quem vai sofrer são os menos favorecidos. O senhor conheceu Edmilson Antônio? Meu amigo. Advogado. Meu amigão. Foi professor, meu colega de rádio. Edmilson Antônio, 13 anos, foi presidente do 13. Era meu amigo. Ele dizia que a torcida do 13 era grande e mole. A população brasileira está mais ou menos como... Mas você já está vendo reações como houve com o ministro Gilmar Mendes em Lisboa, como houve com o ministro Gilmar Mendes em Goiânia. Vai chegar ao ponto que o político não vai ter condição de sair. Político e alguns ministros. Já há casos em que parlamentares aqui da Paraíba não querem mais desembarcar aqui. Eles estão pegando o avião para Recife, vêm de carro, e os de Pernambuco pegam o avião para cá, porque a plateia não os conhece dentro do avião, porque alguns deles, é claro, não são todos. Alguns, chegando hoje onde tem plateia, vão sofrer. Porque cansou, né, Paulo? Hoje, você chegar perto de um político, hoje você tem nojo, né? É verdade. Doutor Linato, cirurgia, quando o sujeito chega num hospital que há necessidade de uma cirurgia, tem plano que nega mesmo a cirurgia? Nega friamente. Friamente, não tem o menor respeito à vida. É impressionante. No livro tem casos concretos? Temos confirmados, inclusive, pelo STJ. Teve casos aqui que o senhor ganhou aqui, ganhou em Brasília? Quase todos eles seguem para Brasília. Quase todos. Hoje não, porque o Tribunal da Paraíba está sendo muito rigoroso com relação ao acatamento ao recurso especial. Nem todos estão subindo mais. Uma outra questão que a gente tem que falar, e diga, por favor, se uma aborda no livro, é a questão da doença pré-existente.
Eu já vi casos a pessoa chegar doente no hospital, aí o médico dá o diagnóstico daquela doença e tal. Quando vai para o plano autorizante, não. Essa doença aí você tinha quando fez o contrato, mas não avisou para a gente. Pode? Não, é abusivo. É abusivo porque se ele avisou ou não avisou, por exemplo, eu não sou médico, eu posso ter uma doença pré-existente e não sabia. Não saber. Eu não sabia, eu não posso me autodiagnosticar. Então é abusivo isso aí. A justiça... Por que o plano não submete o consumidor a uma junta médica antes de aceitar o contrato? Né, não tem tanto profissional especializado? Pois é. Eles deviam ter essa precaução. Na hora de fazer o plano, ele não quer saber. Não quer saber, faz de todo jeito. Exatamente. Mas depois começa a questionar. É. Nesses casos também a justiça manda sim. Mesmo que a doença já existisse. Exatamente. Porque o consumidor, ele não tem condições, ele não tem conhecimento de detectar que tem uma patologia. Né? A ideia do livro surgiu como? Surgiu de colegas iniciantes que me procuram, Dinato, me arruma um modelo disso, Dinato, tu tem isso, Dinato, você já fez uma ação desse tipo. E esses colegas me incentivaram a fazer isso. Isso aí é uma coletânea, né? E eu tive a procura de algumas instituições aqui de Campina Grande me pedindo ajudas. Então eu resolvi unir o útil ao agradável. Procurei fazer um trabalho prático, é um livrozinho muito prático. Uma linguagem que todo mundo entende. Uma linguagem acessibilíssima. E resolvi fazer essa publicação para os colegas que estão iniciando e ajudar também, por exemplo, o Hospital da FAP, ajudar a Rede Campinense de Combate ao Câncer, que inclusive já está de posse de alguns livros lá para venda. Nilce França. Entreguei até ontem alguns volumes a ela. Ajudar a Igreja de Fátima, que... Palmeira, na Palmeira, onde eu fui criado. É o Padre Círio ainda não? Eu não sei se é o Padre Círio, era o Padre Assis. Era. O exemplar vai custar quanto? R$20. R$20, é de graça. E aí o senhor deixa uma quantidade nessas instituições, elas vendem e o dinheiro fica lá, já está autorizado. Exatamente. Pensa em fazer um lançamento oficial, não precisa? O Jair Oliveira, nosso presidente, ele quer que eu faça um lançamento na OAB. E em atenção a ele, irei fazer sim. Já tem data ainda não? Não, nós vamos acertar essa semana. Acertar a data. Aliás, doutor Jair, amanhã estará em Bananeiras, né? O Colégio de Presidentes das Seccionais vai reunir-se amanhã em Bananeiras. Tem uma solenidade bacana prevista para lá. Pedi ao Marcel para mostrar aqui mais uma vez o livro. Aqui, o consumidor e os planos de saúde na justiça, doutor Dinato Freire, R$20. Tem aqui uma coletânea de casos concretos vivenciados pelo doutor Dinato e conquistou vitórias aqui no âmbito municipal, estadual e também lá em Brasília, no STJ. Exatamente. Hoje não vai mais para Brasília, porque o próprio tribunal aqui já... Alguns casos. Demora essas ações? 5, 6 anos. Mas um dia sai, né? Mas o resultado é imediato. Sim, importante é isso. Exato. Importante é isso. Há demandas constantes, permanentes, ainda tem clientes que... Muitos. Quase toda semana tem. E os bancos ainda continuam dando trabalho ou não? Sempre. Sempre. Aliás, uma vez eu sou de Nato, disse a coisa melhor do mundo é advogar contra banco. Porque dinheiro para receber lá não é problema, né? Exatamente. Trabalhar contra rico. Contra rico. São cartões enviados ilegalmente, descontos feitos nas contas. Indevidos, lançamentos indevidos. Cobrança venda casada. Venda casada. Isso aí todos eles fazem. Todos eles fazem. Exato. E as pessoas não entendem. É interessante, porque o sujeito chega assim e diz, olha, eu quero R$10.000 emprestados. Aí faz o cadastro, vê direitinho, diz, ó, tá, você vai pagar tanto por mês. Tudo bem. Aí naquilo já está embutido um seguro, uma capitalização, e a pessoa nem sabe. Taxa de abertura de crédito. E acaba pagando tudo aquilo. Taxa de cadastro. Todos eles cobram. Todos. Impressionante. Aí de 1.000 que fazem, talvez um reclama ou dois, eles acabam no lucro. Muito alto. Acabam no lucro. Doutor Dinato, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com você, Paulo. Vamos nos encontrar sábado, se Deus quiser. Com certeza. Depois de uma semana de trabalho, a gente tem que brincar um pouquinho, né? Vamos sim. E ouvir o senhor cantando aqueles fados portugueses que nos defendem. Obrigado, Dinato. Um abraço, Paulo. Vamos à última do calçadão? Pois bem, a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, se manifestou contra a concessão de um habeas corpus ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No pedido que tramita no STJ, a defesa de Lula pede que ele fique em liberdade até que o processo que ele responde por corrupção e lavagem de dinheiro seja encerrado na Justiça. O parecer da Procuradora foi para que não se conceda o habeas corpus. E só mais uma dela, eu acho que ela começou a mexer com quem não deve, mas é apenas um registro que eu faço aqui. Hoje a imprensa nacional está divulgando que a doutora Raquel Dodge quer rever
a lei de anistia. Vamos aguardar, isso aí vai mexer com o caso de Marimona, não sei se é uma boa para ela não. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia, eu quero lhe convidar para o nosso próximo encontro amanhã, tão logo acabe o meio-dia na Itararé. No endereço que está na sua tela, você fala com a nossa produção, marca entrevistas, sugere entrevistados para o Ponto a Ponto. Eu lembro que a TV Itararé está com sua programação em todas as redes sociais, redes digitais, incluindo o Facebook. Aí está o endereço. As notas que eu divulgo aqui caem no blog do Paulo Roberto, camisa10.net.br. A gente agora vai acompanhar a programação normal da Rede Cultura, gerada em São Paulo. Feliz tarde para você. Grande abraço. Até amanhã. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. O Monarco tinha acabado de compor Ame e a gente estava num quarto de hotel, o Monarco começou a tocar a música que ele tinha recém feito e eu comecei a cantar junto. E ele ficou... Eu lembro que eu fiquei espantado, assim, falei, Da onde? não, já que você aprende, de onde você tirou isso? Vem equilibrando no arame, na delicadeza do origami, na força do índio Yanomami. Em festa esparrame, todo bem me quer. Chegue antes que a dor reclame, com as algemas da saudade infame. Quem vai nos poupar desse vexame? Que a lágrima derrame todo o seu revés. Não se encontra venda em vasilhame, nem se ganha no ringue ou no tatame. E não há poeta que declame, nem alma que amalgame se tu não vier. Polaroides de um tsunami, o amor passou aqui, provocando a mudança das luas, deixando as almas nuas. Eu vi Polaroides de um tsunami, o amor passou aqui, aprontando mais uma das suas, fazendo travessuras. Eu vi. Vem equilibrando no arame, na delicadeza do origami, na força do índio Yanomami. Em festa esparrame, todo bem me quer.
chegue antes que a dor reclame. Com as algemas da saudade infame, quem vai nos poupar desse vexame? Que a lágrima derrame todo o seu revés. Não se encontra venda em vasilhame, nem se ganha no ringue ou no tatame. E não há poeta que declame, nem alma que amalgame se tu não vier. Polaroides de um tsunami, o amor passou aqui, provocando a mudança das luas, deixando as almas nuas. Eu vi Polaroides de um tsunami, o amor passou aqui, aprontando mais uma das suas, fazendo travessuras. Eu vi Polaroides de um tsunami, o amor passou aqui, provocando a mudança das luas, fazendo travessuras. Eu vi. Parabéns, Cartão Verde! Vencedor do Prêmio Torcedores de Mídia Esportiva como o melhor programa de debate esportivo da TV aberta em 2017, promovida pelo site torcedores.com. É o reconhecimento do trabalho de um ano inteiro da equipe do Cartão Verde. Nossa missão é levar informação de qualidade para o público apaixonado pelo futebol e pelo esporte em geral. Muito obrigado. De acordo com pesquisa da BBC, a TV Cultura é a segunda melhor emissora de televisão do mundo. De acordo com os brasileiros, ela é a primeira. Graças à TV Itararé, Paraíba, o Brasil é cada vez mais cultura. Se a gente combinar de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira. Eu agora era você, você agora era ele, ele agora era ela, agora vira eu. Então tá combinado, então tá tudo mudado, então tá tudo mudado, então tá combinado. Olá, Brasil! Olá, Dona Coruja! Olá, você! É na hora de mandar beijos e abraços pro pessoal que manda cartinhas aqui pro quintal, não é, Dona Coruja? Não dá pra falar de todo mundo, mas dá pra falar de alguns. Por exemplo, olha, eu quero mandar um beijo para o Francisco Vieira Nazaré da Silva, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um beijo, BH! E também um forte abraço e um beijo para Sofia da Silva, que é de Mococa, em São Paulo. Beijo, Mococa! E mais um beijo. Um beijo para a Manuela Cabaleiro da Gina, que é de São Manuel, também em São Paulo. Beijo, São Manuel! E sabe, hoje ninguém pode perder os quadros do quintal. É, porque os quadros do quintal hoje estão supimpas. Fica ligado aqui na Cultura, que a gente volta já já, diretamente do Coisa! Então tá tudo mudado, então tá combinado. Thomas e seus amigos, apoio linha pré-escolar da Fisher Price. Thomas e seus amigos. São dois
Adeus, Sir Topham Hatt. Certa manhã, Percy chegou na estação Knapford com um trem de correio e notou um grupo muito incomum de passageiros do lado de fora do escritório de Sir Topham Hatt. Eu vou atender ao telefone, com licença. Sir Topham Hatt não vai estar aqui, vai? Não, ele não vai estar aqui. Vou descobrir quando ele vai embora. Bom, quanto mais cedo ele se for, melhor, para que a gente possa começar. Assim que Percy viu Thomas, disse a ele o que tinha ouvido. Foi isso que eles disseram, Thomas. Quanto mais cedo ele for, melhor. Sir Topham Hatt não vai ficar aqui. Eu acho que ele vai deixar a ilha de Sodor. Mas para onde ele vai? E quem vai gerenciar a ferrovia se ele se for? Nessa noite, todas as locomotivas estavam falando sobre isso. Bom, eu vou sentir muita falta dele quando ele for. Eu também. Apesar dele ficar muito bravo às vezes. Especialmente com Thomas. Não só comigo. Ele geralmente tem uma boa razão para ficar bravo. De uma forma ou de outra, nós estamos sempre causando confusões e atrasos. Oh, talvez seja por isso que ele esteja saindo. Por nossa causa. Mas não podemos deixar ele sair. Temos que convencê-lo a ficar. Sim! Boa ideia! Assim, na manhã seguinte, as locomotivas se aprontaram, determinadas a fazer Sir Topham Hatt querer ficar. Bom dia, senhor. Eu entreguei toda a correspondência muito mais cedo hoje. Muito bem, Percy. Gordon, está um pouco cedo para o expresso. Seus passageiros nem sequer começaram a chegar. James? Thomas? O que está acontecendo?